Segundo, o fogo, ele revela para nós, quando Paulo acende a fogueira, o fogo ali queimando, ele revela duas coisas. Primeiro, ele está revelando o que é o graveto. Segundo, ele está revelando a cobra, que é o fator surpresa no meio dessa história. Duas coisas o fogo está revelando. Primeiro, quem é o graveto. Segundo, quem é a cobra. O graveto, ele vai pegar mais fogo ainda. O graveto, ele vai consumir o fogo e vai alimentar o fogo, fazendo com que o fogo cresça cada vez mais. Então o fogo, ele revela quem é graveto e quem é cobra. Porque a atitude da cobra é fugir do fogo. A atitude do graveto é pegar cada vez mais fogo. Tá vendo por que você entende que tem certas pessoas que não suportam fogo? Tá vendo por que você entende que certas pessoas começam a fugir no meio do fogo? Porque o fogo revela quem é cobra e quem é graveto. Graveto alimenta fogo. Graveto faz o fogo se manifestar de forma mais presente. Cobra foge do fogo, não suporta o fogo. E veja, quando eu falo fogo aqui, eu não estou falando de barulho, eu não estou falando de gritaria, eu estou falando de poder de Deus, eu estou falando de poder de Deus manifestado na palavra. Levítico diz que o fogo deve arder, é princípio, o fogo deve arder, o fogo tem que arder sobre o altar e não se apagar. O fogo tem que permanecer no altar e não pode se apagar. Porque o fogo consome o que é pecado, o fogo consome o que é errado, o fogo consome o que é mentira, o fogo consome se tiver cobra, o fogo consome tudo que tiver presente. Então o fogo revela quem é graveto, mas o fogo revela quem é cobra. E você percebe quem é graveto e quem é cobra quando está no meio do fogo. Porque graveto no meio do fogo, ele alimenta mais ainda o fogo. Já as cobras, elas são capazes de fugirem, porque elas não suportam palavra, elas não suportam presença. Aí você vê uma geração que vive um evangelho fast food, um evangelho superficial, é sempre aquilo simples, não quer palavra, não quer unção. O camarada fica 3 horas vendo um filme, mas não fica 3 minutos para ouvir uma palavra, não consegue ficar meia hora meditando Bíblia, não consegue ficar 1 hora ouvindo pregação. Ah, é muito enfado, é muito cansaço, eu não consigo. Mas ele consegue ficar 1 hora no WhatsApp, ele consegue ficar 2 horas no Facebook, ele consegue ficar 3 horas no Instagram, mas não consegue meditar na palavra. Por quê? Porque é cobra que não tem fogo, é cobra que não tem presença, é cobra que não consegue ser incendiado pela presença de Deus. Graveto não. Graveto, quando o fogo está pegando, ele diz: Senhor, manda mais palavra, deixa acender, deixa queimar, usa o teu filho, levanta profeta nesse lugar, deixa o fogo alastrar no meio da igreja, porque graveto gosta de fogo, ele pega fogo, enquanto cobra foge no fogo. Altar que não tem fogo tá cheio de cobra. Eu vou repetir isso. Altar que não tem fogo tá cheio de cobra. E isso nós temos visto nessa geração, de muitos altares que não possuem mais o fogo de Deus. E eu volto e repito para ficar muito bem explicado, eu não estou falando de barulho, eu estou falando de gritaria. Eu já participei de cultos e de eventos, inclusive de ministrações, que não teve barulho, não teve gritaria, não teve nada, foi sereno, mas a palavra, a aplicação, o vigor, a manifestação do Espírito de Deus por intermédio da palavra era notório. A manifestação do poder de Deus sobre o ambiente de maneira serena era notório, porque é um altar que ainda possui vigor, que ainda possui palavra, que não distorce o evangelho para agradar a multidão, que não distorce o evangelho para tentar trazer público, que não distorce o evangelho para fazer o grupo jovem crescer, que não muda o evangelho para fazer crescer a multidão dentro da igreja. Não, eu vou usar estratégia, é um método, é a forma, é porque é isso, porque ele quer massa, ele quer massa.
O Evangelho de Jesus não precisa de estratégias novas para trazer crescimento. A palavra gera o crescimento genuíno. É só pregar a Bíblia, prega a palavra, ensina o Evangelho, discipula, fala a verdade, mostra o que é o reino de Deus, que você vai ver crescimento dentro da tua igreja e do lugar que você está. Eu estou falando de crescimento, eu não estou falando de uma igreja inchada. Porque tem muita gente que está crescendo com números, mas não está crescendo com qualidade. Altar tem que ter fogo. Altar tem que ter palavra. Altar tem que ter presença. É por isso que tem muitos altares por aí que tem cobras rastejando por meio deles. Porque não suportam mais a palavra da verdade. O apóstolo Paulo disse isso para Timóteo, que chegaria um tempo que não suportariam a sã doutrina. Que os homens seriam amantes de si mesmo. Que muitos seriam apóstatas da fé. Que muitos amariam muito mais a vaidade, os prazeres da vida, do que viverem a verdade do Evangelho de Jesus. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, de altares que estão cheios de cobra. E as cobras gostam de rastejar no escuro. Cobras gostam de caminhar em lugares que não tem fogo, que não tem presença, que não tem graça, que não tem fogo de Deus. Esse é o tempo que nós vivemos. Aí quando Deus levanta um João Batista para pregar a verdade, as pessoas que estão em altares que não tem fogo já começam. Vamos cortar a cabeça desse João Batista, vamos fechar a porta para ele, vamos trancar as coisas, vamos migrar ele, vamos tirar ele desse. Não, esse cara tá falando muita coisa, não chama ele para cá não, porque ele é perigoso. Esse cara fala a verdade, ele não tem muito juízo, ele não tem muito bom senso. Por quê? Porque boca de profeta sistema não manda. Boca de profeta, altar mentiroso não manda. Boca de profeta, dinheiro não manda. Boca de profeta, ele não é alimentado pelas circunstâncias, mas ele fala aquilo que o Espírito de Deus quer que ele fale. Ele se revela de acordo com o propósito que Deus tem. Altar que não tem fogo é altar que está cheio de cobra. Altar que não tem fogo é altar que o espírito de mentira tem se manifestado no meio deles. E nós vivemos um tempo hoje onde existem muita liturgia dentro da igreja e pouca essência da presença de Deus. São cultos às vezes que estão extremamente metódicos, que estão presos em tantas outras coisas, mas não estão ligados à palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará.